Tal campanha tem acontecido na Eritreia contra as minorias cristãs. Casamentos, batismos, cultos da igreja ou nos lares e encontros de oração têm sido invadidos pelas forças de segurança. Visitantes ou membros das congregações têm sido perseguidos e detidos em grande número, sem julgamento ou acusação legal e apenas por causa da religião. Entre os prisioneiros estão dezenas de pastores e sacerdotes, detidos em delegacias e campos militares em 14 cidades diferentes, sujeitos à falta de higiene e à tortura física e psicológica. Muitos são mantidos em masmorras ou containers de metal, sofrendo queimaduras pela temperatura elevada do sol durante o dia e a temperaturas congelantes à noite. As torturas, sempre presentes, assumem diversas formas e têm levado alguns à morte. Conheça agora a história de Samira Berhane, uma cantora cristã eritreia que pagou um alto preço para expressar sua fé naquele país. Samira, para nós ouvirmos depois do culto. Boa ideia, papai. Também, o CD está lindo mesmo. Então, vamos começar? Outro dia, estava na igreja, escutando a mensagem do pastor. Infelizmente, eu não consigo lembrar qual texto que era, qual livro está escrito, mas nós não temos a Bíblia para procurar. Se eu me lembro bem, era mais ou menos assim: que a misericórdia de Deus tem nos alcançado pela morte do seu Filho, Jesus Cristo. Então, nós devemos estar oferecendo um sacrifício vivo, santo e agradável. Eu fico pensando nisso, na situação que nós nos encontramos no nosso país, né? Como fazer com tanta perseguição, com tanto mal que está assolando aos nossos irmãos em Cristo? É verdade, eu também concordo, sabe? Se o Senhor Jesus, Ele veio, morreu na cruz, no nosso lugar, né? Ele sofreu, foi sacrificado ali naquela cruz, no nosso lugar. Então, o que mais importante, né, do que esse tão grande amor, o mínimo que nós podemos fazer é sofrermos também, é suportarmos para nós a maior dor, né, que é para nós, em favor dele, né, em nome do Senhor Jesus, porque Ele derramou seu sangue por nós, e nós não merecemos nada disso. E outra coisa importante também, mais importante do que a certeza, né, de estarmos bem, é o amor de Jesus por nós, que Ele derramou ali na cruz. Então, nós temos que sempre termos forças para que nós possamos oferecer um sacrifício vivo ao Senhor, porque Ele sim é merecedor. E quando nós fazemos isso, o Senhor se agrada de nós. Mas, papai, isso quer dizer que todos nós morreremos e teremos fé em Jesus? Seremos todos presos e torturados? Minha filha, eu oro a Deus, peço que Deus age com misericórdia para a nossa família, que eu não consigo nem imaginar algo assim. Mas eu quero que vocês aprendam e tenham convicção nas suas vidas, nos seus corações, que se caso for da permissão de Deus acontecer isso com um de nós, nunca, jamais negue a Jesus. Por quê? O seu amor para conosco foi tão grande lá na cruz, morrendo para a remissão do nosso pecado. Qual é
forma de nós retribuirmos. É nós também demonstrar esse amor a Ele, não negando Jesus. Só que nós não podemos esquecer daqueles que estão vivendo isso agora. O pai do meu colega morreu depois de passar muito tempo num container. Ele foi procurado muitas vezes, não suportou. Ele foi até obrigado a assinar um documento declarando que não queria mais seguir a vida. Disse que jamais iria negar a Jesus, seu amor e a sua fidelidade a ele. Sim, a família sofreu muito, mas eles se sentem felizes porque é como se tivessem vencido o combate. Não cederam aos desejos do inimigo. É muito importante permanecer fiel. Fiel até a morte. Tá? Nunca esqueçam disso. Que tudo isso um dia vai acabar. E o dia que acabar, estaremos juntos, lá na glória, louvando e bendizendo esse Deus. Amém? Filho, coloque lá para nós o som. Querido, vamos fazer o seguinte, vamos orar primeiro, filho? Aí depois a gente vamos orar primeiro. Que hora é, Rodrigo? Filho, pode orar. Querido Senhor, nós te agradecemos pela fé que o Senhor tem nos dado. Mas pedimos, Senhor, que possas a cada dia aperfeiçoá-la, pois nós queremos ser fiéis a Ti até o nosso último fôlego. Queremos alegrar o Teu coração com a nossa vida e testemunho, Senhor. Ajude-nos a combater o bom combate, sermos vencedores em Teu nome. Pedimos ainda por nossos amados irmãos que estão presos, que estão sofrendo agora neste momento, até mesmo pela família de cada um deles. Renove suas forças e faça-os experimentar o carinho dos seus braços e ponha no coração de cada um a certeza de que não estão sozinhos. Seja a força e a justiça do Teu povo, Jesus. Amém. Vamos comer? Não, por favor, não. Acabou com isso, né?
Você vai assinar esse papel ou prefere morrer? Não, eu não vou assinar nada. Eu amo Jesus. Eu jamais negarei o seu nome. É, Jesus! Não, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Você que sabe, então. Não, por favor, não. Não. É Jesus! Cala a boca! Cala a boca! Quero ser fiel, quero te seguir até a luz e ser fiel, quero ser fiel. Nega, Jesus! Eu vou te seguir e ser fiel. Nega, Jesus, não você vai morrer. Vamos nos dar mais crentes? Vamos perseguir todos eles? Vamos com eles. Deus te pegar todos. Oh, Senhor. Me dê força, Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo. Fica calado, rapaz. Não, Jesus, nós somos Não, Jesus, fica calado. Por misericórdia, Senhor. Não se entreguem, meus irmãos. Nós não podemos ceder à vontade do inimigo. Vamos orar juntos. Pode, Senhor. Ó Senhor, dê forças para resistir, meu Pai. Samira Derrame ficou presa e incomunicável em condições desumanas e degradantes dentro de um container de metal que era usado como cela, sem acusação ou julgamento por 2 anos e meio. Ela se recusou a renunciar sua fé em Jesus e sofreu as consequências disso. Até hoje tem problemas no fígado e nos rins e passou um bom tempo andando com dificuldade. Ainda há muito o que fazer para ajudar os mais de 2.000 cristãos que estão presos por causa de sua fé. A maioria é submetido repetidamente a torturas e espancamentos. Neste instante, essas pessoas não têm voz e nem direito de dizer nada. Portanto, todos nós temos que ser voz, força e esperança de todos os irmãos que passam por esse sofrimento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus é quem os Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu e agora está à direita, intercedendo por cada um de nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor a ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido
principados, nem presente, nem um pouco futuro, nem quaisquer outros poderes. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pelo amor de Deus que está